foi retomado hoje o julgamento de um caso que chocou a Europa. O marido que confessou ter dopado a própria esposa e chamou dezenas de homens para estuprá-la durante anos, uma violência sem tamanho. E, em depoimento, um dos homens que participou das violações disse que não lembra de nada e alegou que também teria sido drogado. Vamos chamar a Priscila Yazbek, ao vivo de Paris, para trazer mais detalhes desse caso que é chocante, é difícil até de falar dessa história grotesca, mas é necessário se falar para a gente ter consciência do quanto mulheres ainda sofrem violências inimagináveis e mais inimaginável ainda do próprio marido. Priscila Yazbek, boa tarde, boa noite para você. Boa tarde, Yuri, a todos que nos acompanham. Você falou sobre a importância de falar desse caso. Ele traz uma discussão importante sobre estupro intraconjugal, sobre consentimento, também sobre submissão química. Só lembrando para quem não acompanhou, é o caso desse homem de 71 anos que é acusado de dopar a sua esposa usando ansiolíticos para que ela fosse estuprada por pelo menos 50 homens. Esse julgamento que começou no dia 2 de setembro e que continuou nessa semana e nessa semana, em 34 e 61 anos, esses homens que são acusados de estuprar Gisele Pelicot, eles tinham 22 a 57 anos no momento em que os atos foram cometidos e esses estupros aconteceram entre 2011 e 2020. Vou trazer alguns destaques do que disseram esses réus nesse 22º dia de julgamento. Jean T., eles não divulgam o nome completo dos acusados, ele é um ex-carpinteiro de 52 anos, ele disse que Dominique Pelicot, que é o marido de Gisele Pelicot, o drogou depois de ter oferecido algo para que ele bebesse e que ele não prestou queixa depois de notar que teria sido drogado, porque ele disse que foi um encontro ruim e que ele simplesmente queria esquecer o que tinha acontecido. Então essa foi a alegação de um desses réus que estiveram no tribunal nessa quinta-feira. Também um outro réu, Jerome V., ele teve 6 vezes na casa dos Pelicot e ele disse que foi 6 vezes a casa deles por covardia. Ele falou que se questiona pelos motivos dele ter agido dessa forma, mas ele diz que se vê como um espectador e não como um ator. Também Simone M. falou que ele admitiu que não se informou mais porque muitos dos acusados, Yuri, dizem que eles cometeram os atos que cometeram porque achavam que se tratava de um casal libertino e que o marido dava o consentimento pela mulher. É por isso que há uma discussão muito forte sobre consentimento. Só para finalizar, Yuri, o que a gente traz desse caso e o que tem sido discutido muito fortemente aqui na França é justamente o que é o consentimento. O fato desses homens acharem que pelo marido falar alguma coisa, isso dizia que a mulher estava consentindo com esses atos, e também o fato de que os abusadores podem ser qualquer pessoa, porque se tratam de jornalistas, de enfermeiros, de guardas civis, então tem tudo quanto é tipo de pessoas. Esses homens, eles retratam um caleidoscópio da sociedade francesa e que mostram que mesmo numa sociedade que se diz progressista, esse tipo de ato acontece e é uma sociedade que esconde também o machismo estrutural. Volto com você. Muito obrigado, Priscila Yazbek, ao vivo de Paris.